agradecer á Asociación Empresarial do Miño esta oportunidade. Eu acho que vai ser, pronto, interesante porque vamos falar de mercados que non son mercados habituais para as empresas portuguesas. Nos vamos facer, pronto, nos facemos unha presentación, mas para nós non hai ningún problema. Se alguén ten algunha pregunta, nos poden interrumpir porque pronto podemos esclarecer durante a presentación, ou se preferen ao fin da presentación podemos conseguir tamén facer o que é unha ronda de preguntas, como queiran. Acho que están a ver a presentación agora? Sí. Sí? Perfecto. Pronto, nos vamos falar das oportunidades nos mercados árabes. Somos Pedro García e Andrés Santos, que traballamos na MAP Consulting. Somos unha consultora portuguesa que traballamos no ámbito da exportación para os mercados árabes. Mercados árabes, vamos comenzar por aí, que eu acho que é o máis interesante do inicio para contextualizar. Os mercados árabes son 22 países. Os mercados árabes, cando falamos de mercados árabes, son países que ten a lingua árabe, ok? Que pertencen á Liga Árabe. Como ven aquí, esos países podemos dizer que se dividen en tres partes, tres áreas geográficas. Temos a parte de acima, á esquerda, que son os países do Magreb. Son os países que eran antigas colonias francesas, ok? Estamos a falar de Mauritania, Marrocos, Argelia e Tunisia. Todos esos países son os países máis pertos de Portugal en termos geográficos, e en esos países se fala francés. Alén de que falan árabe, sempre podemos dizer que a lingua árabe que estén costuma ser un dialecto, non é? Estamos a falar de, por exemplo, en Marrocos é o darilla, ou seja, é unha mistura entre o árabe e linguas como o francés, ou mesmo en Marrocos podemos dizer tamén que na parte norte, a zona de Tánger, aí se fala unha mistura entre o árabe e o español, mas a lingua oficial é o árabe e o francés, ok? En termos de negocios, sempre vamos tentar falar francés con esos países, ok? Para tudo o que son, cando nos queremos facer unha proposta comercial, nos queremos adaptar os nosos produtos para ese mercado, queremos ter un site que seja atractivo para vender para esos mercados, sempre temos que ter a idea de que para esos países sempre deberíamos facer unha traducción para a lingua francesa. Pasando ya de Tunisia, vamos para os países que se chaman Masherek. Ou seja, aquí estamos a falar de países que non son os países do Golfo nen os países do Magreb. Aí estaríamos a falar de Libia, estaríamos a falar de Egipto, temos por baixo o Sudán, e depois por cima do Golfo temos Jordania, Siria, Irak, Palestina, Líbano. Ou seja, é un conglomerado de países que tamén forman parte dentro do mundo árabe. Aí non podemos dizer que aí se fala francés ou se fala... Normalmente son países onde se fala árabe e depois podemos utilizar sempre o inglés, ok? E depois já temos os países do Golfo. Ou seja, estamos a falar de Arabia Saudita, Emirados Árabes, Qatar, Bahrein, Kuwait e Oman. E depois tamén temos o Yemen, mas o Yemen en termos de negocio non é tan atractivo porque é un país que está en guerra, non é? Entón non é un país onde normalmente queremos facer exportacións ou facer negocios porque é un país que ten certo risco, ok? Mas os países do Golfo son os 6 que tiña dito. Os países do Golfo, en termos de linguas, estaríamos a falar de inglés e árabe, mesmo que son países que ten moita ligación con os Estados Unidos, entón con a lingua inglesa conseguimos facer todo tipo de negocios nesos mercados, ok? Cando falamos destes 22 países, estamos a falar de unha populación de máis de 450 millóns de persoas. A demografía nestes países está a crecer moito. Ou seja, son países onde a populación é moito joven e aínda por cima están a crecer moito. O contrario que está a acontecer na Europa, non é? Que cada vez as persoas ten unha idade maior e, alén diso, cada vez temos menos fillos. Aí no mundo árabe temos que olhar tamén fase o futuro o que vai supor o mundo árabe, porque son países que continúan a crecer en termos demográficos e a populación é moito joven, ou seja, vai ter unha capacidade adquisitiva moito maior con o paso do tempo. Entón, son mercados que debemos comezar a considerar, a atingir, porque realmente van se tornar países con unha capacidade de compra moito maior e, sobre todo, unha grande populación. En termos de PIB,
estamos a ver aí, son, bom, moitos números, quer dizer que o PIB é moito alto. Vamos pasar aquí a seguinte, Andrés, se faz favor. Entón, cando nós falamos do mundo árabe, o que nós costumamos pensar sempre é o que supón o mundo árabe para Portugal, ok? En termos comerciais. Ou seja, a realidade é que Portugal normalmente as súas exportações están dirigidas para Europa. Ou seja, estamos a falar que un 80% das exportações portuguesas van para países europeos. Aí vemos, por exemplo, neste cuadro que vemos aí estamos a ver os países que importan máis de Portugal, os primeiros socios comerciais. España, obviamente, França, Alemanha, pronto. Temos Italia, tamén temos Estados Unidos, mas o 80% van para Europa. E só, si vemos aquí, só un 5% das exportações portuguesas van para África. Imaginen o que é iso. Só un 5% para todo o continente africano, tendo en conta que as exportações realmente para África van para Angola. Aí neste cuadro estamos a ver tudo o que son esos países, son países que ten ao mínimo 1% de importações que facen de Portugal. Aquí o único que aparece dentro de África é Angola. Mas como vemos, Angola non importa moito face o mundo. Ou seja, as súas importações son baixas en relación a Marrocos, a Emirados Árabes, a Arabia Saudita. O que quer dizer iso? Que o grande potencial que ten os outros países e que aínda Portugal non está a explorar e a tentar chegar a esos mercados. Alén diso, non é só falar de Angola como un mercado que obviamente deben ter unha relación, como non, se un país que era unha antiga colonia, ten a mesma lingua, existen moitas relacións, porque había antigamente moitos portugueses que moraban aí, ficaron esas empresas, mas o que debemos considerar é que há mercados como Marrocos, Argelia, Tunisia, que son mercados de grande proximidade. E cando falamos de proximidade, non estou a falar só proximidade geográfica, é unha proximidade cultural. Cando nós vamos para Marrocos, nós sentimos que há moita parte da nosa cultura que ten a ver, e estou a falar como español, mas obviamente España e Portugal temos unha cultura moito semellante. Mas cando nós vamos para esos mercados como Marrocos, Argelia, Tunisia, vemos que existe unha capacidade, eles nos perceben moito ben, culturalmente temos moito a ver, entón iso vai facilitar os negocios. Outros mercados que, porque normalmente cando como nós traballamos basicamente o que é 100% nos mercados árabes, a primeira questão que sempre nos colocan nos falan de Dubai. Entón, Dubai, mas nós sabemos moito ben que Dubai non deixa de ser unha cidade dentro do mundo árabe, nen é un país. Estamos a falar que é unha cidade dentro do mundo árabe, onde existen moitas oportunidades. Eu non posso dizer que non, existen. Mas como existen moitas oportunidades, tamén existe moita concurrencia. Eu non estou a dizer que non há que ir para Dubai, porque nós temos moitos clientes cos que traballamos no Dubai e facemos moitas coisas tanto nos Emirados como no Dubai propiamente. Mas a realidade é que o mundo árabe abrange moito máis. Son 22 países, unha grande populación, con semellanzas, mas tamén con moitas diferenzas. O que quer dizer iso? Que mesmo que nós un día tentamos ir para Emirados, mas non conseguimos nada, iso non quer dizer que nós non vamos conseguir alguma coisa no Egipto. Ou seja, son mercados que ten certas semellanzas, mas tamén ten moitas diferenzas. Entón, quer dizer que as oportunidades están aí. Nós podemos tentar, por exemplo, certos produtos que non encaixan nos mercados, por exemplo, do Magreb, mas poden encaixar no Maxerec, poden encaixar realmente no Golfo, nun país, nun outro. Ou seja, o que eu quero é aquí mostrar realmente que con interés, con un esforzo, é verdade que a negociación dentro do mundo árabe non é igual que no resto de países. É por iso que nós sempre dicemos unha coisa aos clientes. A nosa primeira pregunta cando nós vamos comenzar a traballar con alguén é: vocês já traballan no mundo árabe? Esa é a nosa primeira pregunta. Por qué? Porque se unha empresa já traballa con un país do mundo árabe, as portas están abertas para o resto de mercados árabes. Porque un potencial importador árabe sempre vai preguntar: mas vocês já traballan con algún país árabe? Iso quer dizer
que vocês já sabem como exportar para o mundo árabe, sabem como são as negociações dentro do mundo árabe, sabem culturalmente como é que se fazem os negócios. Aqui, isto não é... Muitas empresas com as que trabalhamos sempre nos dizem: olha, nós enviamos já 30 e-mails e fizemos 30 chamadas e nunca aconteceu nada. Mas é que no mundo árabe às vezes há que dar um saltinho e ir ver o cliente. Há que ter um relacionamento às vezes maior que com o resto de países. Mas é verdade que depois, quando nós conseguimos fazer negócios com algum cliente árabe, normalmente, a não ser que nós cerremos, normalmente é un cliente para moito tempo. Eles gostan desa fidelidade. Eles gostan de traballar sempre con alguén de unha maneira máis... non vou dizer como amigos, mas é verdade que sempre há unha pequena barreira e aí já chega un relacionamento que vai alén do que é o propio negocio. Ok? Entón, pronto, simplemente para dar aquí un pequeno resumo, mundo árabe, 22 países, 450 millóns de persoas, inmensas oportunidades, varios blocos onde nós temos que adaptar o noso, as nosas linguas vão ser o francés para o Magreb e o inglés, ás veces tamén podemos dizer que o árabe tamén é preciso para certos mercados como Arabia Saudita, a lingua árabe, mas realmente son mercados que vão evoluir moito. Son mercados que non foron, non tiveron tudo que os problemas que temos con a inflación, a falta de gas, etc. Eles notan iso. Esos mercados continúan a crecer. Non notaron ningún tipo de crisis neste tempo. Ao contrario, eles continúan. Marrocos está a crecer un 4%, os outros países 5, 6% o PIB. Ou seja, quer dizer que vão continuar a evoluir. Entón, pronto, temos que olhar para esos mercados como un potencial e, sobre todo, colocar certos esforzos já ao medio prazo ao menos para dizer, olha, vamos tentar contactar con empresas deste país, vamos acompañar o que está a acontecer nestes mercados, porque se callar, de aquí a pouco vamos ver que moitas empresas que já están aí vão ficar con tudo. Entón, pronto, sería bom comezar já a olhar esos mercados como un potencial mercado e non esquecer o resto de mercados que son os nosos parceiros, mas comenzar a olhar esos mercados como que no futuro sí que poden se convertir realmente en clientes e en potenciais mercados con os que traballar. Eu non vou me estender máis, eu vou deixar agora a palabra ao Andrés, que ele vai falar realmente do que son as oportunidades en certos sectores que non sabemos que na parte do que abrange a Asociación Empresarial do Miño a empresas que traballan nestos sectores. Ok? Andrés, por favor. Exatamente, aqui portanto, a minha parte é mais falarmos um bocadinho no geral aqui, o Pedro, do que é o mundo árabe, como é que nós vemos as exportações e tudo. Aqui já vamos falar um bocadinho mais em concreto de oportunidades a sério que nós, isto são só algumas, existem muitas mais, ok? Mas não conseguimos falar de todas, ok? Vamos ir por país, ok? Vamos dar uma voltinha aqui pelo mundo árabe para ver as oportunidades que eles têm, as oportunidades que nós achamos que aqui na EMI podem ser aproveitadas, e vou-vos apresentar um bocadinho por país das coisas que nós achamos melhores neste sentido. Para começar, vamos começar com a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita, nós acreditamos que a oportunidade de hotéis, aqui estamos a falar tanto de pessoas na construção, de pessoas no marketing, de pessoas já no know-how de hotéis. Basicamente, o que quer agora a Arábia Saudita é demonstrar que não só os Emirados Árabes, não só o Dubai, é que pode trazer pessoas aqui para o verão, para desfrutar das férias e aproveitar todo o tempo vacacional que eles têm. Eles querem dizer, olha, a Arábia Saudita, vocês também podem ter umas férias muito boas e temos aqui hotéis para isso. O aumento aumentou 121% nas estadias de hotéis de julho de 2019 a julho de 2023. Tem uma previsão de aumento na oferta de hotéis de setor e também uma mudança de preferência do cliente para produtos e serviços modernos e de primeira qualidade. Aqui estamos a falar de modernos e de primeira qualidade de hotéis, estamos a falar de mobiliário, estamos a falar de basicamente tudo que tem a ver com o turismo. Eles agora querem ter o que já demonstrou ser o Dubai. Eles querem demonstrar que podem fazer o mesmo, querem demonstrar que eles podem ser um destino de luxo para as pessoas
que queiram ir lá a passar as férias, basicamente eles querem ser esse país, ok? Para demonstrar isto e para vos mostrar o que é que está a fazer um dos projetos que está a fazer a Arábia Saudita, vou-vos passar um vídeo do que é que está a ser feito e já vos digo como é que é o projeto e como é que vocês podem fazer parte. Deixa aqui o vídeo. Este vídeo tinha som, não é? Mas não está-se a ouvir, não é? Ok. Aqui Global, basicamente é um projeto dentro da Arábia Saudita, ok? Que são 28 mil quilómetros quadrados de terras e águas cristalinas, inclui um vasto arquipélago de mais de 90 ilhas. Eles aqui querem fazer mais de 15 hotéis de luxo dentro do arquipélago. Isto, basicamente, acho que de momento estão construídos só 3, ok? Portanto, a oportunidade continua dentro deste país. Podem registrar como vendedor, se vocês acham que têm o know-how, que têm, podem fornecer mobiliário, podem fornecer qualquer coisa que vocês, a parte de marketing, tudo o que tem a ver com hotéis, vendas e conhecimento, pode ser uma questão de turismo. Eles, igualmente, estão a ver se há qualquer tipo de investimento e também de comprar como vendedor, eles estão dispostos a tudo. É mais ou menos isto que eles querem fazer. Eles estão a apostar muito na parte do turismo, ok? E é uma coisa muito importante dentro da Arábia Saudita, ok? Já passando para o Egito. O Egito é, no setor da construção, no setor da tecnologia, o que nós achamos que vai ser uma mudança muito importante nos próximos 10 anos. Eles estão a construir no Cairo City, que é uma área, vai ser a capital administrativa e financeira do Egito. É a área metropolitana do Cairo, abriga mais de 21 milhões de pessoas. No Cairo está cheio de pessoas, eles querem fazer uma cidade completamente nova, só a 45 quilómetros da capital do Cairo. Eles querem ter aí tudo, como basicamente o Dubai, que vocês conhecem, também tem uma parte administrativa, e a Arábia Saudita também, o Cairo quer fazer, mas quer ser a mais moderna de todos, querem fazer isto completamente no deserto, e querem fazer isto, demonstrar que eles também conseguem fazer. Como é que nós sabemos que é uma boa oportunidade? Porque as grandes empresas já estão a investir nisto. Qual é uma grande empresa? A Ford. A Ford já está a criar uma Ford International Tower, vai ser aqui no New Cairo City, está a criar escritórios com emissão zero de carbono na nova capital administrativa do Cairo. AES Plus GC é uma empresa que está, que vai fazer este projeto. O Ford já mencionou que vai ter o escritório, os maiores escritórios dentro da Ford, e querem fazer aqui no Egito também é mais uma questão de estratégia em questão da localização, ok? Mas elas estão a apostar mesmo nesta nova cidade no New Cairo City. E além disso, para empresas mais pequenas também, ok? Também estão a construir milhões de centros comerciais e estão a apostar muito também no turismo e na parte de trazer pessoas e empresas. Estão a criar, por exemplo, o Revolve Mall, ok? Que é um mall que vai ter um investimento de 83 milhões de dólares, neste caso, e vai ser para 2025. Portanto, basicamente tem 15 mil metros quadrados, 36 lojas, 125 escritórios, é um mall grande, podemos dizer. Temos contato com a Brutal Architects, que é basicamente a empresa que está a fazer este mall, ok? Já tem basicamente tudo planejado, mas ainda há algumas coisas, como algumas lojas que querem abrir,
e questões de design e esse tipo de coisas é o que eles fizeram, estão um bocadinho mais à procura, porque há lojas locais que não têm tido esta visão um bocadinho mais de luxo, como eles querem apresentar agora, ok? Faltando com os Emirados Árabes, que é o que todo mundo quer ouvir, eles já demonstraram que na parte de turismo são muito fortes, que as pessoas gostam de ir a Dubai, gostam de mostrar que estão no Dubai, gostam de mostrar este prédio aqui tão bonitinho que eles têm. Basicamente tem a parte de turismo, eles já têm muito avançado e agora querem ir por uma parte residencial. Tem uma população extremadamente multicultural, aqui por questão de taxas baixas, empresas de todo o mundo vieram aqui a Dubai abrir empresas e agora tem uma população multicultural com 170 nacionalidades, ok? As principais tendências neste mercado são artigos de luxo e eles querem agora, mais do que uma questão de turismo, querem uma questão residencial. Estão a construir imensos prédios, imensas casas, para as pessoas dizerem, ok, agora eu consigo morar no Dubai, não é só para ir de férias, ok? E a construção civil, basicamente, está a ser uma parte muito importante do que eles querem fazer agora no Dubai. Eles têm um projeto agora, que é Dubai 2040, que tudo o que tem a ver com vialidade, que tem a ver com prédios, que tem a ver com construção civil no geral, basicamente hospitais, escolas, tudo isso, e também o know-how e a tecnologia que nós conseguimos conhecer, basicamente eles estão a ver isto tudo, ok? E aqui vou passar outro vídeo para vocês também verem qual é que o target do Dubai em relação aqui Sí. Acho que ficamos sem ouvir, Sí. Andrés. Isto, eles apresentaram aqui os três projetos, os três maiores projetos que eles têm na atualidade. Eles ainda têm aberto o Dubai Key Harbour, que é basicamente à frente desta zona tão importante no Dubai. Eles estão a fazer uma zona residencial, uma comunidade residencial à beira-mar. E basicamente isto aqui vai contar com 730 mil metros quadrados de apartamentos de serviço, hotéis e espaço residencial de 7,3 milhões de metros quadrados. Este é um projeto a correr ainda, há alguns que já foram levantados e já há pessoas a morarem nestes prédios, mas há muitos ainda que no setor, na parte de mobiliário, na parte de construção, na parte de tecnologia, de fazer uma casa um bocado mais inteligente. Neste sentido, eles ainda estão muito abertos neste tipo de opções, ok? E, por último, e para acabar, uma Andrés, coisa... déxame salientar unha coisa só. Nesos proxectos que vocês viron, que mostrou Andrés, normalmente en cada un deses proxectos sempre existe un link, como parece aí, que onde podemos nos registrar como fornecedores, tanto de produtos como de, por exemplo, un arquitecto podese candidatar de unha maneira como fornecedor. Entón, o que acontece? Nos aí podemos colocar, entrar dentro, facer o noso registro e depois vamos ser contactados si eles axan que o que nos facemos ou o que nos vendemos pode ser interesante para eles. Aí nos colocamos algúns, mas non en tanto como depois vamos partillar todo o que esta presentación e van a aparecer os nosos contactos. Depois sempre poden nos contactar e nos partillaremos sin problema todo o que son esos links para que vocês posan se registrar como fornecedores, ok? Porque iso é importante. Non é o primer caso de empresa que coñecemos que simplemente pasou algún tempo a facer iso e depois foron contactados e agora están a traballar en cada un destos países porque realmente
o registro que fixeron mostraron o que facían, explicaron os produtos ou proxectos que tiñan e depois foron contactados e comezaron a traballar. Ou seja, esta é unha das maneiras onde nos podemos realmente candidatar para acceder a este tipo de proxectos que están abertos para todo o mundo. Ok? Continúa, Andrés, desculpa. Sim, também aqui para vos dizer, e também aqui uma pequena nota, os projetos que vocês estão a ver aqui são muito de luxo, são muito de grande investimento, mas também é porque Portugal é onde tem a possibilidade de ser concorrente com os preços e tudo. Aqui vocês estão a competir só com países da Europa, normalmente eles trabalham muito com a Europa porque gostam do estilo dos Estados Unidos. Eles aqui já não estão a comprar para países que... Portanto, aqui já o problema não é o preço e não a qualidade, neste tipo de projetos, ok? Também dizer isso. E, por último, ok, aqui na oportunidade do setor do retalho e agroalimentar, portanto, aqui é muito para falar, mas vamos focar só numa pequena parte, ok? Vamos focar no Golfo. Aqui, quando nós falamos da GCC, isto é o Conselho do Golfo, aqui estamos a falar da Arábia Saudita, Emirados Árabes, que está o Dubai, Oman, Bahrein, são países que portanto, estão na parte do Golfo e eles basicamente importam quase a totalidade dos alimentos que consomem. Nós tivemos um webinar recentemente com uma pessoa especialista da parte do mercado halal e basicamente conseguimos ter dados de que 80 a 90% dos alimentos que eles consomem atualmente são importados, ok? E pronto, como eles não podem ficar sem alimentos, como ninguém pode, eles precisam de diversificar os países que são fontes de alimentos para eles. Um caso importante, um setor muito importante neste sentido, é a carne e animais vivos, ok? Neste sentido, Bahrein, isto tudo são em milhões de dólares para o ano 2020 e, portanto, conseguimos ver aqui mais ou menos o que eles gastam ano por ano só em carne e animais vivos. Só a Arábia Saudita são 1.800 milhões de dólares, Emirados Árabes 1.500 milhões, ou seja, isto é só carne. Aqui ainda falta tudo que tem a ver com legumes, tem a ver com... E carne halal, Carne halal, sim. Pronto, é bom mostrar isto, porque pronto, qualquer questão com o porco, isto não é permitido. A carne halal normalmente tem de ter um certificado e tem de cumprir uma série de normativas, mas sim, isto é tudo carne halal, como vem estar a dizer aqui, como vem estar aqui a dizer o Pedro, ok? Mas realmente o investimento dentro do setor agroalimentar, acreditamos que é um dos mais importantes dentro do mundo árabe, porque realmente as condições dentro dos países não são as melhores para qualquer tipo de alimento, seja ele animal ou vegetal. Ou seja, aqui neste sentido, realmente a parte alimentar, eles importam muito do que eles consomem, ok? E para vos dar uma ideia, nós portanto, temos aqui as principais cadeias de supermercado com as quais nós já temos trabalhado. Na Arábia Saudita podemos ver a Carrefour, a Union Coop e a Spini. Já nos Emirados, nos Emirados, já na Arábia Saudita trabalhamos muito com a Lulu, Panda e Farm. E já em outros países, como por exemplo Marrocos, já trabalhamos com a Marjan e a Tua Cafalar. Okay? Estas são as principais cadeias de supermercados dentro do mundo árabe. Okay? Pronto, isto também vai ser partilhado com vocês, no caso que vocês depois queiram investigar estas cadeias de supermercados. Mas pronto, este é um bocado no global e muito rapidamente aquelas melhores propostas que nós vimos que poderíamos trazer aqui à Associação do Minho. São mercados totalmente novos, acreditamos que é preciso olhar um bocadinho para eles e pronto, eu sempre acabo esta parte com é impossível progredir sem mudança, aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada. Basicamente aqui nós acreditamos que o mercado, as exportações portuguesas, ao ser 100% ou 80% à Europa, não é o melhor, não sabemos o que é que pode acontecer amanhã e temos de mudar alguma coisa só para confirmar que estamos a fazer as coisas bem, ok? Portanto, é preciso mudar, precisamos mudar um bocadinho e nós acreditamos que mudar e olhar um bocadinho para o mercado árabe é uma boa oportunidade, portanto, para qualquer empresa dentro de Portugal, acreditamos que poderia ser. Aqui acabo eu, obrigado pela presença, obrigado pelo tempo aqui, portanto, vou deixar um bocadinho o Pedro para despedir aqui
o seminário e portanto, obrigado igualmente pelo tempo. E agora sería interesante se hai alguma questão, mas pronto, como eu já disse, como nós vamos partilhar depois tudo o que é esta presentação, sempre podem entrar em contacto connosco, mas pronto, se tem agora alguma questão, nós estamos disponíveis aqui para responder o que seja. Obrigada, Pedro e Andrés, pela vossa apresentação. Deixava então agora abertas as questões à audiência para quem tiver alguma dúvida ou queira esclarecer alguma questão. E enquanto não temos perguntas, eu acho que tinha aqui uma para vocês, que é o que é que vocês acham que é a maior dificuldade das empresas quando vão para estes mercados? Normalmente é o que falamos desde o inicio, ou seja, nós temos que nos habituar a un novo mercado, ou seja, sempre existen, claro, se nós estamos en Europa e vendemos para unha empresa de Braga vende para unha de Madrid, há certas coisas que son moito simples, non é? Já a lingua ou fala o español, ou pues, se fala portuñol ou pronto. Sim, portunhol normalmente Culturalmente funciona assim. exactamente, é moito simples. O un apaña o carro e vai, faz 600 kilómetros e está en Madrid. É verdade que estes mercados levan máis tempo porque, pronto, há que facer un traballo máis de coñecimento desa persoa, há que se adaptar un bocado, há que facer un site nesa lingua, há que facer unha proposta comercial atractiva que sexa adaptada para ese mercado. Há que ter en conta tudo o que son temas de transporte, tudo o que son os pagamentos, que hai que traballar con cartas de crédito, remesas documentarias ao inicio, obviamente, até non ter confianza. Entón, iso crea ao inicio un bocado, pronto, non unha inseguranza, mas é comezar a traballar de novo. Entón, iso a moitas empresas custa un bocado, porque como já ten os seus clientes e já ten moita da súa produción já comprometida, eles pensan, para que vou tentar novos mercados? Mas era o que dicía Andrés antes, que realmente, como nunca sabemos tudo que é a diversificación en termos de exportación, é unha coisa boa, porque nunca se sabe o que pode acontecer con algún outro cliente e sempre tendo en conta que se nós conseguimos algún cliente do mundo árabe, vamos a abrir a porta do resto de clientes dentro do mundo árabe, é unha coisa que nós deberíamos ao menos ter esa idea, non é? Mas sempre no que son negociacións ás veces é máis difícil, leva moito tempo, eles traballan moito ben os tempos, ou seja, eles demoran en responder, demoran en tomar decisiones, o que iso ás veces, pronto, há empresas que terminan por desistir, non é? Para que voltar a guardar, non ten interés. Si ten interés, o único que como es negocian é con os tempos. Entón, nós temos iso, son técnicas que temos que coñecer e temos que saber e temos que nos adaptar. Mas depois a realidade é que cando nos comezamos a traballar no mundo árabe, normalmente son clientes que son para toda a vida ou para moito tempo. Ou seja, é difícil un cliente que nos levou moito tempo vender unha vez e já non voltar a vender. Iso é moito difícil, porque ele já tomou a decisión de nos comprar. Entón, nese ponto, ele sempre vai continuar, porque ele quere esa relación de confianza. Entón, ten unhas coisas que demoran máis tempo, temos que nos adaptar, mas é verdade que cando gañamos un cliente, normalmente gañan un cliente para moito tempo. Iso é interesante ás veces. Nós temos tido algum feedback de mercados destas geografias em que há, pronto, lá está esta dificuldade de entrada, não é? Mas há essencialmente na entrada, acho que há uma dificuldade em obter resposta, ou seja, Claro. e esta dificuldade parece-me que tem que ver também com o facto das pessoas não estarem fisicamente nestes sítios, portanto. Aqui, se calhar, um conselho seria, se este mercado é estratégico, então tem que ter alguém ou uma representação, pelo menos, para conseguirem vingar nestes mercados, porque me parece Sim, que mas esta mesmo relação tendo pessoal é uma Sim. questão bastante importante, não é? Mas mesmo tendo esa representación, o difícil do inicio, e é o que nós traballamos máis con as empresas e tentamos explicar, e é o que nós facemos moito para eles, que é como manter unha comunicación con eles ao inicio cando aínda non comezamos a traballar. Como é que se faz iso? Nós enviamos emails, nos ligamos, mas depois chega un ponto en que há unha coisa que ás veces há moita empresa que considera que é exquisito, que é a comunicación por WhatsApp. Eso é unha coisa que é a chave do negocio moitas veces.
O sea, cuando nos temos una comunicación por WhatsApp, ellos ya no quieren hacer ni reuniones Teams ni nada. Quieren falar pelo WhatsApp. Tudo que é comunicación. Envíeme os catálogos por WhatsApp. Vamos falar por WhatsApp. Vamos ter uma reunión por WhatsApp. O sea, iso está a criar uma relación con eles. O sea, eles podemos dizer que son un bocado máis informais do que un email por escrito, non é? Nos enviamos un email para que fique constancia de que nos enviamos un email con esas condiciones. Eles traballan moito con WhatsApp, por exemplo. Entón, iso tamén, de facto, ás veces, nos ficamos como é posible este señor que só quer falar con WhatsApp? Mas aí desbloqueamos o negocio porque aí já encontramos o que é a relación con esa persoa a través do WhatsApp e depois já se cría o que é o relacionamento comercial para o futuro. Mas no inicio, ás veces, ese inicio que é o envío dun email, non me responderon unha vez e já nunca voltaron a responder. Eu liguei unha vez, mas depois o señor já non está nunca no escritorio e a persoa que está a atender o teléfono non me pasa con él. Como facemos isto? O asunto de utilizar o WhatsApp eu recomendo sempre. E aquí o Andrés sabe disto mesmo máis do que eu, porque él coordina tudo que son os funcionarios da empresa e él sabe que é o traballo que él faz con eles todo o día de como conseguimos, porque moitas veces é un desespero, non é? Enviar 500 emails para empresas que son boas, non conseguir resultados, ligar, o señor te diz que sí, que está moito interesado, facemos unha reunión, depois nunca acontece nada. O facto de utilizar ás veces WhatsApp abre portas, non é, Andrés? Ok. Sim, e uma coisa também com isso que estavam a falar de ter uma pessoa presente local para estar aí, nós também temos tido muito feedback de empresas que têm ido a Gold Food ou a feiras muito grandes só para ter este contacto presencial e chegam a casa ou chegam aqui a Portugal e depois elas não têm nada ou têm uma lista de 500 empresas que mostraram interesse, mas depois disso não dá para nada. Realmente o contacto físico é muito importante, mas nós acreditamos que o problema realmente deste tipo de mercado é o tempo. Nós temos de ter muita paciência, elas querem fazer um relacionamento connosco, elas querem saber quem é que nós somos, como é que nós vendemos, como é que nós trabalhamos, se nós conseguimos falar com eles, como bem disse o Pedro, pelo WhatsApp, se nós conseguimos ter conversas normais, se não é só negócios. E nós queríamos basicamente ter aqui um tipo de relacionamento um bocado mais pessoal do que só estar a vender. E realmente nós falamos muito disto porque muitas das empresas que chegam a nós é para vender ao Dubai e os Emirados Árabes. Essas pessoas estão a receber 70 e-mails porque agora toda a gente quer ir ao Dubai e quer ir aos Emirados Árabes. Ou seja, nós não somos os únicos que querem vender lá, o que é normal. Eles estão a receber muitas ofertas e eles querem uma pessoa que realmente queira apostar no negócio, que demonstre que conhece as equipas de futebol deles, por exemplo. É uma conversa muito normal que uma pessoa pode ter, o que é que está a acontecer no país. Ou seja, eles querem ter um relacionamento diferente. Aqui, portanto, acredito que na Europa, vender na Europa é um bocado mais fácil porque já tudo está programado, vamos ser assim, já toda a gente sabe como é que o processo e conseguimos fazer mais facilmente. Mas acredito que se uma empresa decide, olha, vou só abrir uma loja nos Emirados Árabes e vou começar a vender, também não é assim tão fácil. Portanto, é uma parte importante, a parte física, mas acredito que não é mais o relacionamento e o tempo que estamos a falar com este cliente, ou este potencial cliente, do que só uma presença física ou um e-mail ou uma chamada. Acho que é mais uma questão de tempo do que outra coisa. Ok. Boa. Então, a ver se tínhamos aqui alguém com a mão levantada, mas... temos aqui o Pedro Cravo. Pedro, força. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida existencialista. Qual é o vosso papel no meio disto tudo? Ou como é que as coisas se articulam? São vocês que vão lá? São vocês que nos levam lá? Como é que vocês estão lá? Como é que estas coisas todas funcionam? Sí. Non é tan existencialista a pergunta, Pedro. É moito práctica. O sea, quer ver realmente como facemos as coisas. Eu vou explicar.
A MAP Consulting é uma consultora que trabalha, eu posso dizer, se calhar, diferente porque o mercado é diferente. Por quê? Ou seja, nós temos uma estrutura em Portugal, ok? No mundo árabe, nós, em lugar de ter uma estrutura física, ou seja, em lugar de ter escritórios em cada um dos mercados, nós decidimos que era mais conveniente ter parceiros locais estratégicos en cada un dos mercados. Ou seja, nós como é que traballamos? Nós temos empresas con as quais nós temos sempre en cada un dos países un parceiro local empresarial e un parceiro local institucional. Por qué? Un parceiro local empresarial, que costuma ser unha consultora como nós, coñece o mercado, coñece os contactos, coñece as tendencias do mercado, ten os números de teléfono das persoas a que há que ligar. Ás veces, eles poden ir para unha empresa e representar a empresa directamente, ou seja, eles están físicamente e sempre traballamos tamén con un parceiro local e institucional, que costuman ser cámaras de comercio, asociacións empresariais como a Asociación Empresarial do Miño. Por qué? Porque a parte institucional no mundo árabe aínda é moito forte e há certos negocios que son desbloqueados a través de entidades públicas. Entón, nós sempre temos esos dois parceiros. O que quer dizer? Nós traballamos tudo o que, a parte de clientes aquí en Portugal e ajudamos as empresas a facer negocios dentro do mundo árabe articulado a través de nós e articulado a través dos nosos parceiros locais que están dentro do país, que coñecen o mercado, que ten os contactos e que saben como facer negocios. Eles propios son os que nos dicen no, isto é mellor facer así, isto é mellor facer desta maneira. E obviamente unha persoa que está dentro do país e que coñece o país e que é do país é moito máis fácil porque vai te explicar certas coisas que senón non conseguiríamos facer ou que demoraríamos moito máis tempo para conseguir resultados. Foi esclarecida a questão, Pedro, máis ou menos? Sim, isso é uma explicação rápida de certas e determinadas coisas, porque basicamente o que vocês estão a dizer é que trabalham como antigamente se trabalhava, vocês são todos novos, são uns rapazes. Não tão novos já, hein? Eu já tinha 35 anos, hein? Eu já vou... Eu se tivesse 35 anos dava saltos e pulos, mas eu só tenho mais do dobro disso, ok? Portanto, sou de outra geração e de outras coisas. Não havia nem internet, nem WhatsApp, nem nada dessas coisas. Mas era uma coisa que existia antigamente, que era aquilo que se chamava o canal de vendas indireto. Ou seja, as empresas funcionavam com um canal de vendas indireto. Não tinham, vou dar um exemplo, podia ser centenas deles. A Cisco não vendia diretamente em Portugal. Tinha cá um parceiro que representava a Cisco em Portugal e que não se chamava Cisco, chamava-se XPTO. Ou a Sun Microsystems, não vendia diretamente. Ou a IBM não é o caso, porque a IBM existia cá. É este tipo de situação que vocês põem, ou é uma situação de os consultores que fazem esse trabalho? Não, nós ajudamos. Sim, termina. Só terminar. Eu trabalho numa área completamente fora fora, quer dizer, é uma área de serviços ou de software, portanto é uma coisa que é um bocadinho diferente de vender os produtos, como há bocado o André estava a falar, de agarrar não sei quantos vitelos e 32 bezerros e mandar para lá. Pronto, isso é uma coisa normal, ou as coisas. Ou a situação é posta dessa maneira. Nós não trabalhamos assim. Nós o que temos é software, nomeadamente para a área da hospitalidade, dos resorts, para os campos de golfe, para essa tralha toda, para os próprios hotéis, para saber se a temperatura da piscina está boa, está má, qual é a qualidade. Eles começam a ter muitas preocupações com ambientais, porque têm clientes de muito alto nível que querem ter o ar com uma qualidade bastante boa. Portanto, isto é o que eu tenho para apresentar. Ou seja, eu preciso de ter alguém que tecnicamente possa resolver estas situações. O que eu procuro sempre é commercial agreements with technical assistance. Portanto, para poder resolver isto
sem eu lá estar. Nós treinamos as pessoas, preparamos as pessoas e fazemos essas coisas. Como é que isto se articula com vocês? Claro, nos en este caso, porque nos tenemos clientes que venden máquinas de lavar, clientes que venden peras y clientes que venden software. Obviamente, en función de cada producto o servicio y de cada mercado, nos tenemos que trabajar en consonancia con eso. No caso que o Pedro está a export. Nese caso, nos o que faríamos sería procurar parceiros con os quais posan levar a cabo e encontrar con quen debemos traballar nesos mercados. O sea, se callar vocês precisan un parceiro que teña contactos en resorts, en lugares onde van precisar dese software, ¿no? Porque non, desde Portugal quasi sería imposible vender en Marrocos este software si non é a través de unha persoa que realmente está interesado nese software e ten os seus propios clientes que son os resorts que van a utilizar ese software. Mas nós o que facemos é encontrar para vocês os parceiros certos que van traballar ese software ou van encontrar os clientes para ese tipo de software. O sea, mas isto é un caso particular. Nos traballamos, nos o que facemos é ajudar as empresas a chegar a esos mercados, desde o inicio até o fin, en función do cliente. A clientes que nos temos que só queren contactos comerciais, simplesmente. A empresas que queren facer tudo o que é o servizo completo desde organización de un nuevo website, preparar un catálogo novo en lingua árabe, até mesmo ayuda no que na logística, nos regulamentos para colocar un producto dentro de otro mercado. Nos adaptamos en función de cada mercado, cada producto o servizo y as necesidades que ten cada unha das empresas. O sea, aí sería máis un caso, Pedro, particular de falar consigo e dizer, oye, vamos a facer un plano. Quais son os países árabes en quais ten necesidade do voso servizo, do voso produto de software e encontrar con quen é que debemos falar. Noutros casos nos falamos directamente con gobernos, porque son os propios gobernos que van ser os potenciais clientes vosos. O sea, aí hai que facer unha estrategia e encontrar cada un dos mercados e ver con quen debemos traballar e como organizar a estrategia para chegar a esos mercados salvo. Ok. Sim, uma coisa só para acrescentar um bocadinho que diz o Pedro, aqui nós não vamos trabalhar realmente para vender o seu produto, porque realmente nós não conhecemos as especificações dele. Mas sim, vamos conseguir, acho que aqui só aqui um bocado por cima, acho que faltam duas investigações diferentes e duas apresentações para vocês diferentes. Uma, que pode ser o parceiro no qual vocês podem ensinar e fazer este tipo do know-how de como vocês fazem para vocês, não terem de estar lá e conseguir essa empresa ou empresas que possam fazer isso por vocês, oferecer o serviço e vocês vender o know-how, como podemos dizer, e também logo, já depois de ter essa empresa que pode fazer a parte do serviço, já efetivamente encontrar o cliente que pode ser vendido. E podemos fazer em conjunto, podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo também, isso não tem nenhum tipo de problema, mas aqui nós somos o contacto, o ponto meio entre as duas empresas, junto com as empresas que nós já trabalhamos, pode ser nos Emirados Árabes ou qualquer país que vocês escolhem. Portanto, é basicamente, aí acho que seria um bocado aqui o trabalho da MAP também. Ok, até porque eu tenho o software que desenvolvemos, dá para 3 áreas-chave, para a agricultura, para a hospitalidade e para a área da saúde, que são 3 áreas bastante críticas em países muito quentes, por causa da gestão da água, gestão de energias, etc, etc. Mas pronto, ok. Já fico com uma ideia do que é que vocês fazem e vou pensar no assunto e depois podemos eventualmente falar um bocadinho claro, e mais. Facemos uma reunião e vemos e estudamos um bocado quais são os mercados de mais interesse e demais. Ok. Tá, obrigado. Obrigado a nós. Aqui no chat temos a Filipa Azevedo a perguntar qual é o papel da MAB na construção da ponte com o mundo árabe. Eu acho que já ficou respondido, mas pedi à Filipa para dizer se ficou esclarecida ou se precisa de mais algum input.
No, eu acho que pronto é iso, ou seja, nós o que facemos é ponte, realmente somos unha ponte porque nós queremos que realmente as exportacións de Portugal aumenten para os países árabes. Entón, nós conseguimos nos adaptar en función de cada empresa, das necesidades de cada empresa, do produto ou servizo que vende, sobre todo, somos especialistas en saber quais son os países onde existen máis oportunidades para ese tipo de produto ou servizo, cuál é o esforzo que ten que facer a empresa para chegar aí. Nos falamos tamén de estrategia, non só de tentar ir, que era o que falaba Andrés antes, tentar ir para Emirados Árabes ao inicio e querer resultados 2 días depois é difícil, mas tamén é verdade que nós traballamos con asociações que facemos misións inversas e sabemos que, por exemplo, iso, cando nós convidamos potenciais compradores sí que ven a Portugal e iso abre certas portas, ou seja, nós temos que ver a estrategia en función de cada tipo de... Entonces, traballamos con empresas que traballan na pedra e pronto, tamén unha das opcións, por exemplo, é convidar o potencial cliente para que veja a propia empresa e veja como é que se traballa, o que están a facer, ou seja, há diferentes estrategias que nós levamos a cabo con cada unha das empresas e con cada cliente, esa é a realidade. Pois, claro. Eu diria, a Filipa diz que já está esclarecida, e pareceu-me que alguém, quando eu comecei a falar, que queria falar também. Temos aqui uma mão levantada, só um instante. É o chato O outra Pedro. vez. É o Pedro. Isto agora a pergunta até é mais diretamente para si. Qual é o vosso papel aqui no meio deste meeting? Foi único e simplesmente reunir as pessoas, ou vocês já têm negócios diretamente no mundo árabe? Ora bem, nós, Associação Empresarial, promovemos estas talks para entregarmos aos nossos associados e à comunidade informação que nos parece relevante. Essa é a primeira questão. Depois a Associação Empresarial domingo fez o ano passado a primeira missão e que foi precisamente para Marrocos. A MAB não estava envolvida, nós trabalhamos com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Portugal e Marrocos, e portanto foi com eles que organizamos, correu muitíssimo bem, mas realmente temos este feedback de que as reuniões correm bem, mas que depois há ali alguma dificuldade em conseguir concretizar os negócios. Há ótimo feedback dos produtos e daquilo que vamos apresentar, mas a concretização e o follow-up depois é mais complicado e já tínhamos a indicação de que isto depois seria bastante demorado. Mas lá está, e isto vem um bocadinho de encontro daquilo que o Pedro estava a dizer, que depois de entrar dificilmente se perde o cliente, a não ser que haja alguma questão maior, mas Sim. tirando isso, depois corre bem. Mas pronto. Eu tenho alguma experiência de Marrocos e do mundo árabe, vou para lá passar férias, eu sei que não é a mesma coisa, mas as senhoras gostam sempre de fazer compras e disso tudo. E uma das coisas que eu acho que é interessante é que os bons negócios fazem-se sentado no chão, tirar os sapatos, começar a mexer nos pés, beber o chá de menta, e eles gostam de estar entretidos ali naquela conversa antes de se começar a falar nos negócios. E pelo aquilo que vocês estão a dizer, parece-me que isto se reporta, aparece também do outro lado da área empresarial. Não, apesar de para eles negócio é sempre negócio. E as coisas correm sempre mais ou menos da mesma maneira. E levam sempre algum tempo. Para fazer algumas compras leva sempre bastante tempo. Mas pronto, é só para ter essa percepção e ter essa noção. Ok, obrigadíssimo. Muito obrigada, Pedro. Bom, o nosso tempo já vai longo e dava aqui a oportunidade só para uma última questão, se houver. E entretanto, se não tivermos mais questões, dava por encerrada a nossa sessão de hoje, agradecendo mais uma vez à Maba, ao Pedro e ao Andrés. Queria só deixar ficar aqui alguns pontos da nossa agenda deste mês e que são particularmente importantes. Este fim de semana, no dia 13, vai haver um jantar solidário da Liga Portuguesa contra o Cancro, da Delegação de Braga, que estão a fazer uma angariação de fundos, é super importante, por favor inscrevam-se. E depois temos no dia 26 de maio a comemoração do nosso segundo aniversário, desta vez em Viena do Castelo. Vamos ter uma conferência chamada O Estado da Arte
o Minho no Portugal de amanhã, onde vamos ter um painel de excelência, já com a confirmação do Sr. Presidente da República para a abertura da mesma. Depois terminamos, como é nosso hábito, com uma celebração aí já no fim de ano. Portanto, juntem-se a nós, inscrevam-se no nosso site, as inscrições vão ficar disponíveis hoje. Resta-me desejar-vos um resto de um bom dia e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado.